Para começar falando do povo hebreu ou hebraico, também conhecidos como israelitas ou judeus, que fazem parte de uma das mais importantes civilizações da antiguidade, a civilização hebraica, ao lado também de outras civilizações antigas, como os persas e fenícios. Em relação à sua história, os hebreus são um povo de origem semita, que, segundo a narrativa bíblica, estabeleceu-se em Canaã por meio do patriarca Abraão. Ao longo de sua história, eles migraram para o Egito, retornaram a Canaã, reconquistaram a terra dos cananeus e filisteus, e depois de serem conquistados por uma série de povos, passaram a fugir da região por conta da violência romana. Dividindo suas informações por tópicos e iniciando pela sua economia, que era baseada no fato de serem um povo nômade, mas ao regressarem à Palestina passaram a se dedicar mais na agricultura, artesanato e comércio, entre outros ofícios, tornando-se assim sedentários. Sua sociedade era dividida em três cargos simples. Primeiro, o clero, que era onde ficavam as pessoas que oravam, a nobreza, que era composta por guerreiros, e os camponeses e servos, que eram a classe trabalhadora. Assim como a maior parte dos povos da antiguidade, a política dos hebreus também era patriarcal, ou seja, o patriarca que administrava a justiça, liderava as guerras e os ritos religiosos. Nos grupos familiares ou clãs, quem manda é sempre o membro mais velho. Em relação à religião, ela é dominada pelo judaísmo. A religião dos hebreus é baseada no monoteísmo, ou seja, aqueles que acreditavam em um único Deus, assim como os católicos, evangélicos, o próprio judaísmo e os muçulmanos. A sua religião é conhecida por ser principalmente baseada nos 10 mandamentos supostamente revelados a Moisés no Monte Sinai, e os hebreus cultuavam principalmente a Javé, cuja imagem não pode ser representada em pinturas ou estátuas. Um dos seus principais legados, ou seja, dos judeus, é que eles foram um dos primeiros povos a serem abertamente monoteístas, acreditando unicamente em um Deus. Outro fato que deve ser levado em consideração é que os hebreus começaram a registrar a sua história somente depois que se tornaram o povo mais poderoso de Canaã. Sendo assim, muitos dos relatos foram feitos posteriormente de quando os fatos aconteceram. Por isso, é importante tratar os relatos históricos da Bíblia com certa ressalva. A Bíblia é sim um documento importante no estudo da história hebraica, mas não é a única fonte de estudo da história dos hebreus. Os historiadores trabalham com outras fontes, como vestígios arqueológicos, registros feitos por outros povos e etc. E para concluir, falando do cenário atual, em Israel, a maioria da população é seguidora do judaísmo. O cristianismo e o islamismo também têm uma presença significativa em Israel, mas a religião dominante continua sendo o judaísmo. E existe um conflito entre Israel e Palestina há muito tempo. O gatilho para a violência teve origem nas ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah para fora dos muros da velha cidade de Jerusalém. O povo hebreu foi um povo apátrida por séculos, não possuindo um Estado desde a sua expulsão da sua terra natal, em Israel, até a criação do moderno Estado de Israel em 14 de maio de 1948, com o apoio da Inglaterra. A história do povo hebreu se mistura com a sua mitologia, de modo que uma das fontes históricas para que estudemos, a Bíblia, está recheada de relatos que não podem ser considerados como verdadeiros ao ponto de ser vistos como históricos.